Toda vez que alguém começa a planejar para ir para a Disney, na verdade surgem várias dúvidas e várias perguntas. O que parece ser uma viagem dos sonhos pode se tornar um pesadelo, ou até mesmo te inundar de dúvidas e questionamentos que vai prejudicar a sua viagem. Quantos dias você vai ficar? Já decidiu se vai alugar carro, se vai ficar no Airbnb, se vai ficar numa casa? São tantas perguntas de uma viagem tão complexa que, na verdade, o que parece ser dos sonhos começa a parecer um pesadelo. Nesse vídeo a gente vai dar um panorama geral de como você começa a se planejar para a sua viagem dos sonhos. A viagem dos sonhos para Disney começa com um simples desejo e vai evoluindo com o planejamento. E quando a gente está planejando, a gente se pergunta, será que a gente fez as escolhas certas? E acredite, na primeira vez, na maioria das vezes, não. Eu mesmo passei por isso. A primeira vez que eu fui, eu cometi vários erros que até hoje eu paro e penso, por que a gente não soube desse detalhe? Por que a gente não pesquisou sobre essa atração? Mas isso acontece porque uma viagem tão complexa e grande como Orlando pode trazer vários viés diferentes e é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Entender exatamente como que a gente começa a montar essa viagem. E não dá para falar de Disney, Universal e todos os detalhes sem primeiro explicar Orlando. Orlando é uma cidade que fica no meio da Flórida, recheado de muito sol e muito tempo bom. Sim, Flórida, na sua maioria das vezes, chove, e chove bastante, principalmente nas épocas de setembro, outubro, mas faz sol e faz calor ao longo de todo o ano, o que torna a viagem muito mais simples, já que você não tem que ficar fugindo da época de inverno. Mas Orlando, exatamente por esse tempo maravilhoso e por estar localizado no meio da Flórida, conta com não só a Disney, mas a Universal e vários outros parques, várias atrações e possibilidades de passeio. Essas atrações não ficam perto. Então, antes da gente falar onde eu devo ficar, o que eu devo fazer, como que eu começo a me planejar, a gente precisa entender o que é Orlando e exatamente onde está cada uma das coisas. Orlando é toda essa região composta não só pela cidade de Orlando e as suas adjacentes, mas também pelo Disney World, que tem vários quilômetros quadrados na sua própria bubble do Mickey, a Universal, que fica nessa região, o SeaWorld, que fica bem aqui. Além disso, conta com os outlets, a Legoland, e fora da cidade você também encontra a NASA e o Busch Garden, que para isso você vai precisar sair da cidade, vai precisar de transporte. Saber onde você vai se hospedar impacta diretamente na sua viagem. Mas primeiro, vamos ao que mais interessa, aos parques. E a gente, obviamente, vai começar falando sobre ela, a Disney, ou melhor, a bolha da Disney que existe em Orlando. Orlando tem uma região específica que o Walt Disney comprou há muitos anos atrás, exatamente para desenvolver a sua própria cidade na época. Mas isso é papo para outro vídeo. E ali, naquela região, a Disney construiu o seu próprio império, o World of Walt Disney. Então, toda essa região é composta de hotéis, parques e também atrações e experiências desenvolvidas exatamente para que você não precise sair da bolha Disney. Começando pelos parques. Hoje a gente tem 4 parques temáticos, sendo eles o Magic Kingdom. O Magic Kingdom é o parque dos sonhos. É o parque que com certeza está na sua lista, que você quer tirar foto na frente do Castelo da Cinderela. Esse foi o primeiro parque criado lá na década de 60 e conta com diversos brinquedos, alguns mais antigos desde a época da sua inauguração e outros totalmente tecnológicos como o Tron. É impossível falar que você vai para Disney e não pisar no Magic Kingdom. No Magic Kingdom você vai encontrar não só as paradas, mas também a queima de fogos. O Magic Kingdom também tem outras atrações e eu particularmente adoro o trem que corta toda a região do Magic Kingdom e muito tranquilamente no final da tarde pode recarregar suas energias enquanto passeia por toda a Magic Kingdom.
Seguindo para o segundo parque, o Epcot. E o Epcot você deve conhecer daquela parque da bola de golfe. Esse parque, ele é incrível e ele foi criado na década de 70, inspirado muito nas transformações que estavam acontecendo na ciência, no espaço e também na modernidade. Epcot é um parque que por muitos anos foi muito incompreendido pelos brasileiros. Isso porque você ia visitar e não tinha personagens, não tinha tantas coisas como tinha nos outros parques relacionados aos personagens que a gente já conhecia. Exatamente porque o parque foi criado nessa proposta nova. O Epcot na época tinha várias atrações que falavam sobre ciência, cultura, que falavam sobre inovações na parte de programação e também até de carros. Só que ao longo do tempo o Epcot foi se evoluindo. O que permaneceu ainda são atrações muito legais, voltadas também para essa parte, e toda a parte das nações. O Epcot tem um grande lago, e ao longo desse lago você vai encontrar 14 nações, 14 pavilhões, em que você vai ter experiências em cada uma delas. Então, no mesmo dia, você consegue comer uma sopa no Canadá e tomar uma tequila no México. Só que, além disso, o Epcot foi se evoluindo. Hoje, ele já conta com várias atrações que chamamos de IP, Intellectual Property, basicamente atrações com personagens, sendo essas atrações as mais famosas do Frozen, do Ratatouille e a mais nova montanha-russa, que é do Guardiões da Galáxia. Essa, inclusive, toca 6 músicas diferentes, então você tem 6 oportunidades para girar nela de formas diferentes e que você vai navegar, e cada uma dessas experiências é incrível. Na verdade, eu não posso recomendar menos essa atração, porque ela é magnífica. Só que nesse parque também tem essa parte tecnológica, essa parte de olhar para o futuro. E isso eu tenho que falar que eu adoro no Epcot, porque a gente tem atrações não só como a Spaceship Earth, sim, dentro daquela bola de golfe tem uma atração ali dentro, mas a gente também tem a Soarin' e a Living with the Land, duas atrações distantes em suas formas, sendo a Soarin' basicamente um voo que você faz através do mundo, ou, se você der sorte, através da Califórnia. E a Living with the Land, que é basicamente você conhecer como eles produzem as flores e as comidas do futuro. Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto bastante dessa atração. Então, coloque na sua lista, porque ela é rápida, curta e a fila sempre está bem curtinha. Saindo do futuro e indo diretamente para os animais. A Disney afirma: o Animal Kingdom não é um zoológico. Mas, apesar disso, tem muitas atrações e muitas coisas voltadas exatamente para os animais. Ali, dentro do parque, que é gigante, que é separado por várias áreas, você vai conseguir fazer desde um safari até conhecer aves. Esse parque também tem várias experiências um pouco diferentes. Então, se você já foi e se você quer ter uma experiência diferente, você consegue fazer várias coisas muito legais, óbvio, com um preço a mais. Só que o Animal Kingdom também está em evolução. Além de ter shows que se mantêm, como o do Rei Leão, e atrações icônicas, como o do Everest, ele transformou nos últimos anos, criando a sua parte do Avatar. E ali tem 2 atrações totalmente tecnológicas e totalmente navegáveis, que é a Navi Journey, que é uma atração, a Boat Ride, e essa Boat Ride é uma expressão que você vai ouvir muito da Disney. São basicamente as atrações que você entra no barquinho e vai passando por tudo que foi criado. Só que ali tem um animatrônica, que é basicamente um boneco elétrico animado, que foi criado exatamente para essa atração, e ela é a mais atual e a mais icônica e diferente que já tem no mundo. E ali também na parte de Avatar, além de você navegar por todo o ambiente, você também consegue ir nessa atração aqui, que é uma das minhas favoritas, que é Flight of Passage. Flight of Passage é literalmente você senta, você vai ali experimentar tudo do mundo do Avatar de uma forma totalmente navegável e totalmente imersiva. É uma das melhores atrações que eu já vi e que eu já fui, sem sombra de dúvida. E lembra que eu falei que o Animal Kingdom estava em transformação? Sim, uma nova área está chegando, que é a área da Latin America. Eles estão desfazendo de uma parte, e ali vai ter não só uma atração do Indiana Jones, mas também de Encanto, uma boat ride de Encanto.
Eu mal posso esperar o que vai sair disso, porque Lin-Manuel Miranda e Disney, quando juntam, o negócio dá muito bom. Mas a Disney tem mais um parque, o Hollywood Studios. Hollywood Studios foi criado ali no final da década de 80 e é um parque voltado exatamente para tudo que acontece em Hollywood, ou pelo menos era quando ele foi criado. Hollywood Studios passou por diversas transformações e hoje tem poucas atrações que duraram e que permaneceram desde a sua abertura. Um deles é a Hollywood Tower of Terror, uma aterrorizante queda que você faz dentro de um brinquedo super imersivo. Na verdade, falar super imersivo para brinquedos da Disney é quase repetitivo, tá, gente? Porque tudo é muito imersivo, tudo tem muitos detalhes. Mas a Hollywood Tower of Terror é um deles também. E você vai se divertir, é um brinquedo super bacana, que dá para ir quase toda a família, porque ele é bem tranquilo, mas ele tem uma queda que pode assustar os pequenos ou quem não gosta de brinquedos assim. Da parte de brinquedos ainda temos em pleno funcionamento toda a parte de Toy Story, que tem vários brinquedos inspirados na saga e nos filmes do Toy Story, inclusive uma montanha-russa para as crianças que todo mundo indica que deve ser uma das primeiras montanhas-russas que o seu filho vai visitar, se você tiver filho. Além disso, temos toda a parte de Star Wars. E, gente, a parte de Star Wars, sem sombra de dúvida, é uma que deve ser visitada, mesmo se você não for fã. Mas se você for fã ou tiver alguém muito fã, já prepara umas 2 horas, porque tudo, absolutamente tudo naquela terra é navegável e você que é fã quer conhecer. E quando eu digo tudo, é tudo. É desde as lojas, a comida, aos brinquedos, passando até pelo banheiro, gente. Até o banheiro é uma experiência. Na verdade, todos os banheiros da Disney são temáticos. Você tá naquela área, aquele banheiro vai seguir o tema que tá envolto ali. Mas especificamente na parte de Star Wars, ou porque eu simplesmente amo Star Wars, é o Millennium Falcon. Você literalmente anda dentro da Millennium Falcon. E aí tem várias possibilidades, vai variando de acordo com quem está pilotando a nave. Eu nunca sentei na cadeira do piloto, então eu acho um brinquedo ok. Talvez se um dia eu conseguir sentar na cadeira do piloto, eu vou gostar mais. E também tem a Rise of Resistance. E a Rise of Resistance é o melhor brinquedo que existe. O melhor de todos. Ele é tranquilo, ele é um brinquedo que a família inteira consegue ir, e ao mesmo tempo disso, ele é um brinquedo tanto assim de Star Wars. Você vai navegar e você vai falar, ufa, que bom que eu vim, porque esse brinquedo é incrível, porque ele realmente é. E sabe quem está passando também por transformações? Hollywood Studios. Sim, está em reforma para a chegada da parte do Monstros S.A., que vai ter até uma montanha-russa suspensa. E tudo isso que está acontecendo no Hollywood Studios é uma mudança para tornar esse parque cada vez um pouco mais atrativo. Não que ele não seja atrativo por si só. Hollywood Studios, de todos os parques, é o que eu mais tenho dificuldade de conseguir fazer tudo que eu quero naquele mesmo dia. Mas tem poucos brinquedos, então isso acaba aumentando as filas. E se tem poucos brinquedos, tem muitos shows. E os shows, eu sei que é difícil colocar shows ao longo do dia quando você está planejando, mas se você gosta de A Bela e a Fera, tem um show espetacular de 20 minutos que você precisa assistir. Se você gosta de Indiana Jones ou de ver como que as pessoas fazem aquelas atrações que eles pulam nos filmes e tudo mais, você precisa assistir o show do Indiana Jones. E se você tem alguém fascinado por Frozen, ou porque você adora uma piadinha e sair um pouco do calor que faz da Flórida, você vai amar o show da Frozen, porque ele realmente é muito divertido. E por não ficar só isso, no final do dia, no Hollywood Studios, a gente tem o Fantasmic. Fantasmic foi um show que começou na Califórnia, mas veio para o Hollywood Studios. E eu sei que todo mundo acha muito icônico o show de fogos do Magic Kingdom. Eu também acho, eu também choro toda vez. Mas nada me mostra a finalização da viagem, nada me deixa com o coração mais quentinho do que no meu último dia nos parques da Disney e assistir Fantasmic. Sente um pouco mais para trás, porque é um show de água, então se você ficar muito perto, a água vai bater na sua cara e não vai ser legal. Mas aproveite esse show, porque ele é bem no finalzinho do dia, nem vai prejudicar o tempo do seu parque se você optar por assistir ele. E as experiências da Disney não terminam por aí. Lembra que eu falei que a gente está dentro de uma bolha? São mais de 20 e tantos hotéis, cada um com atividades diferentes. Você consegue, dentro da própria Disney, andar de cavalo, pescar,
participar de torneios e também correr. Tudo isso dentro dos hotéis e dentro dos espaços Disney. E eles também têm um centrinho que é chamado de Disney Springs. E dentro da Disney Springs você encontra lojas, restaurantes e várias outras atrações, inclusive cinema e boliche, que toda a sua família podem aproveitar de forma gratuita. Você pode andar de forma gratuita, tá, gente? Cinema vocês vão ter que pagar. Mas vocês conseguem aproveitar. E a Disney Springs, eu recomendaria vocês tirarem pelo menos meio-dia ou uma noite só para vocês navegarem por lá. Porque tem muita coisa legal, tem muito restaurante legal e comidas bacanas, além de uma das maiores lojas da Disney, que é o World of Disney, que tá ali dentro do Disney Springs. Gente, a Disney é literalmente uma bolha. E não acho que é uma bolha no sentido figurativo, não, é uma bolha no sentido real. Em uma das minhas viagens, eu literalmente não saí de dentro dessa bolha, porque eu só fiz coisas na Disney, eu usei tudo que tinha lá e eu consegui aproveitar tudo sem gastar praticamente muita coisa. Não, na verdade eu gastei, mas todo o transporte, eu consegui encontrar tudo que eu queria dentro dos parques e dentro das lojas e dos hotéis, sem precisar sair da bolha Disney. Agora, falando sobre a Universal. A Universal não tem uma bolha, a Universal está literalmente no meio de Orlando. Você pode passar pelo carro, pela rua de trás e ver um brinquedo ou ver um detalhe de um brinquedo, coisa que você não consegue fazer na Disney. Mas a Universal, assim como a Disney, se preparou exatamente para receber os seus turistas. Eles têm, além dos parques muito legais, eles também têm o centrinho próprio deles, que é chamado de City Walk, e eles também têm vários hotéis especialmente preparados para receber os visitantes. Esses hotéis são de diversos níveis, de diversos trabalhos, e a gente vai conhecer um pouco eles em outros vídeos. Mas dentro da Universal você vai ter 3 parques. Esses parques são o Universal Studio, o Isle of Adventure e o Epic Universe, o primeiro parque que foi inaugurado em Orlando em mais de 20 anos. Vamos começar pelo Universal Studios. O Universal Studios é um parque especialmente criado lá na época, pensando nessa experiência de cinema. Eu ainda fui nele uma vez e tinha um brinquedo que você literalmente parecia que você estava dentro de Twister. Era basicamente isso a proposta da época. Ao longo do tempo isso foi mudando e hoje eles têm brinquedos inspirados em Minion, uma terra só para tudo da DreamWorks. Eles também têm um brinquedo inspirado na Múmia, no MIB, uma área dos Simpsons e, claro, a área do Harry Potter. A área do Harry Potter no Universal Studios é a área de Londres. Então ali você vai encontrar o Beco Diagonal, as lojas, você vai ter o Gringotts, que tem uma atração ali dentro, e você também vai conhecer toda a parte referente à parte de Londres do Harry Potter. Isso, inclusive, a plataforma 9 3/4 e o trem que liga o Universal Studios ao Island of Adventure. Quando você entra nesse trem, se você tem que ter um ingresso específico, tá? Para você entrar nesse trem, que é o Park to Park, você vai cair lá no Island of Adventure. Ou você pode simplesmente um dia ir no Island of Adventure. No Island of Adventure também é um parque que é dividido por áreas, sendo elas toda a parte da Marvel, você também vai ter a parte do Popeye, do Pica-Pau, então você tem a parte ali que é mais de brinquedos de água, tem a parte do Jurassic Park, a ação do Dr. Seuss e, claro, Harry Potter. Cada uma dessas áreas vão ter várias atrações muito ligadas a cada uma das suas questões. Então, na parte do Dr. Seuss vai ter mais brinquedos de criança. Na parte da Marvel você vai ter produtos e coisas um pouco mais desafiantes, como a montanha-russa do Hulk, que é maravilhosa. Além de um simulador do Homem-Aranha, que faz muito sucesso com a garotada. Então, se vocês vão, não se esqueçam de ir no simulador, porque a garotada ama. É tipo, fura a fila deles. É a primeira coisa que eles querem ir quando abre o parque, é pra lá. Na parte do Jurassic Park, você vai encontrar uma boat ride, que vai ter uma surpresinha no final e você pode se molhar um pouquinho, mas é menos do que os brinquedos de água do Popeye e do Pica-Pau. Na parte do Harry Potter, é onde eles tiram aquela foto linda, maravilhosa com o castelo. Ali também tem várias atrações, várias compras, várias coisinhas para fazer. E se você gosta de montanha-russa, tem a montanha-russa do Hagrid. E essa montanha-russa tem
duas grandes surpresas, uma que eu sabia, uma que eu não sabia, que eu quase morri do coração, mas ao mesmo tempo é uma montanha-russa super diferente, super legal, porque você anda naquela motinha do Hagrid. Um ponto de consideração, a gente ainda vai falar só especificamente da Universal, mas um ponto de consideração é a fila do Hagrid me deu ansiedade, porque o teto era muito baixo. O brinquedo não, mas a fila me deu. Então eu penso duas vezes antes de enfrentar a fila de novo, não pelo brinquedo, mas por conta da fila. Então esse é um ponto que vocês têm que também sempre considerar, porque às vezes tem algumas situações que deixam a gente desconfortável nos parques e a gente precisa ou aprender a lidar ou simplesmente falar, não quero passar por isso. E a Universal criou o mais novo parque de Orlando, o Epic Universe. E o Epic, ele é dividido por mundos. Na verdade, a história do Epic basicamente é todos os portais se alinharam, e porque eles se alinharam, você vai conseguir passar por eles e você vai conseguir conhecer vários mundos no mesmo dia. E o Epic Universe vem com essa proposta muito imersiva de cada uma das suas áreas. Primeiro, a área é o Celestial Park, então ali você vai encontrar toda a sua parte principal, muito lindo, tem um hotel no final, então toda aquela visão, ela é muito forte, e você também consegue encontrar restaurantes e mais duas atrações, um carrossel e uma montanha-russa, que é a Stardust Racers. Aí você vai ter os outros mundos em volta do Celestial Park. O primeiro deles é o do Como Treinar Seu Dragão. Então ali é diversão para toda a família. A Terra tá muito, como eu falei, né, gente? Tudo tá muito imersivo no Epic Universe, mas ali eles criaram todas as atrações muito voltadas, pensando em toda a família. Então você tem desde brinquedos de água, a brinquedos também um pouco mais desafiantes, e também uma visita para o Soluço. Soluço? Qual é o nome dele? E uma visita para o Banguela, além de um show específico que antes só existia na China e agora tem em Orlando. Em cada uma das terras você vai encontrar restaurantes e também muitos atores, tá? Tem muitos atores, a Universal trabalhou isso muito forte desde a época que eles criaram o parque. Então tem muitos atores ali passando e conversando, seja nos meet and greet, seja nos encontros, ou seja em algum lugar que você vai parar e tá acontecendo alguma coisa. Então esses atores ajudam a essa experiência ficar um pouco mais imersiva e você se entregar exatamente para aquele universo que você está conhecendo. O próximo mundo é o mundo do Harry Potter, e ali é baseado na época de 20, para quem assistiu o filme, dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, então é bem inspirado naquela região e tudo que acontece naquele filme. Até as comidas e tudo é inspirado na década de 20 francesa, então você encontra um crepe de, sim, cerveja amanteigada. Também você tem a atração do Minister of Magic, que é basicamente quando o Harry, Hermione e o Ron estão dentro do Ministério da Magia e tudo ali eles precisam conseguir sair sem ser presos. E também você tem shows e outras atrações, além de conseguir utilizar a sua varinha para os feitiços, que você consegue utilizar em todas as partes do Harry Potter. Mudando para uma parte mais sombria, ou nem tanto, o Dark Universe. E o Dark Universe é ali onde estão os monstros da Universal. A Universal é muito forte na parte de monstros. Múmias, Dr. Frankenstein, etc. E tudo isso eles trabalharam de uma forma muito específica e muito legal dentro do Dark Universe. Como referência para o terror, a Universal sempre foi. Então o Dark Universe veio com essa proposta ainda mais para criar um cenário mais imersivo. Tem atrações, tem montanha-russa, tem uma taverna que você vai conhecer outros caçadores de monstros e, claro, muitas experiências para você conhecer e para você fazer dentro dessa terra. Por fim, o último mundo do Epic Universe é o do Super Mario. E o do Super Mario, apesar de já ter existido outros mundos de Super Mario no Japão e na Califórnia, a proposta ali foi um pouquinho diferente, apesar de parecido, e com atrações também para toda a família, então todas as crianças conseguem utilizar e conseguem ir nessas atrações. Você consegue comprar uma pulseira, e essa pulseira, seja uma, duas, três vezes que você for, você vai acumulando ponto nas suas aventuras, coisinhas que você vai batendo ali, e challenges e essas coisas de videogame que eu não entendo muito bem, mas você que entende videogame ou que conhece quem entende videogame sabe o que eu tô falando e sabe que ali você vai encontrar. Ah, e nem só de Disney Universal vive Orlando. Não, tem outros parques. O SeaWorld, por exemplo, tem uma gama de parques específicos da rede. Você vai encontrar o SeaWorld,
que é o Parque das Baleias, que é o parque que tem o show das baleias ainda, tem o show dos golfinhos, mas também tem muitas atrações, muitas montanhas-russas, muitas atrações divertidas e diferentes, inclusive uma terra da Vila Sésamo. O SeaWorld, por muito tempo, né, teve muita hostilização do público por conta do que aconteceu do acidente com a baleia. Mas hoje, né, na verdade, desde que aconteceu o acidente, o SeaWorld vem fazendo um trabalho de conservação muito grande. E quando as baleias que estão ali morrer, eles não vão criar novas baleias. Então o show das baleias vai encerrar, mas o SeaWorld está fazendo uma transformação exatamente para o parque continuar através de outros brinquedos e de outras experiências melhores para o público. O SeaWorld também conta com o Busch Garden, que fica fora de Orlando, que vai ficar em Tampa, que é uma cidade que eu amo de paixão. E o Busch Garden tem muita montanha-russa, tem muito brinquedo legal, muito brinquedo divertido. E voltando para Orlando, a gente vai ter o Discovery Cove. Discovery Cove é o parque dos golfinhos. Se você já viu alguém nadando com golfinho, é nesse parque que eles estavam. E nesse parque é onde você vai ter a experiência mais luxuosa, ou diferente, ou mais all inclusive, que você vai ter na sua viagem inteira em Orlando, exceto se você ficar no all inclusive, mas porque toda a alimentação, tudo é coberto ali dentro do Discover Cove e você ainda tem a oportunidade de comprar o pacote que você vai nadar com o golfinho, óbvio. Então, se você gosta, se tá ali na sua lista, fica a dica que isso fica no Discover Cove. E todos esses parques, SeaWorld, Disney, Universal, todos eles vão ter os seus parques aquáticos. A Disney vai ter 2, o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. A Universal vai ter um, que é o Volcano Bay, e o SeaWorld vai ter o Aquática. Então, todos eles vão conseguir te servir com parques aquáticos, cada um com uma proposta diferente, cada um envolto diferente. Há muitos ingressos que incluem os parques aquáticos, ou por uma soma muito pequena você pode colocar os parques aquáticos. Então, fica a dica que talvez um dia de descanso na sua viagem vai te ajudar. As opções de hospedagem em Orlando são diversas, desde casas que cabem mais de 16 pessoas, passando para hotéis, seja das redes Disney, Universal, SeaWorld e até mesmo hotéis de outras redes, hotéis que ficam em outras regiões. Desses hotéis, você às vezes tem a opção de encontrar um hotel que tenha transfer para os parques, que tenha um micro-ondas para ajudar você a economizar, ou a opção da casa ou Airbnb para melhor atender a sua família. Às vezes, você está com um grupo com criança pequena e vai precisar cozinhar. Às vezes, você tamanho médio, mais ou menos 6 pessoas, 2 casais, etc. E às vezes, nesses casos, vai compensar você ficar no hotel. Afinal, vocês não vão querer talvez ficar limpando, fazendo comida. Vocês querem aproveitar a noite, aproveitar as opções diversas de alimentação e muito mais. Então, não só definir o melhor local para você ficar, mas exatamente como que vocês vão estar localizados. Se vocês optarem por ficar em casa, é muito importante que seja avaliada a questão do transporte, seja aluguel de carro ou a parte do Uber e outros aplicativos. Mas se vocês vão ficar em hotel, por exemplo, quando você ficar no hotel da Disney, se vocês forem visitar a Universal, você pode utilizar o seu carro alugado ou você pode simplesmente utilizar um Uber. Afinal, estamos falando de $1 5,35, então toda oportunidade de economizar vai valer a pena. E não se engane, Orlando e região tem muitas opções de passeio. Estamos falando desde você ir no Farmers Market, até mesmo você conhecer crocodilos mais próximos e visitar uma estação da NASA em pleno funcionamento e em jogos de futebol americano, de NBA, de hockey e outras atrações que a região consegue te atender muito bem. Então, avalie, porque tudo que você puder imaginar na região de Orlando ou próximos, você vai encontrar. Orlando também é uma ótima opção de compra para os brasileiros. Isso porque na cidade tem muitos outlets, muitas lojas como Ross e Marshall, além de, claro, lojas que a gente só encontra nos Estados Unidos ou com só itens que é vendido por lá. Essas lojas costumam trazer muitas promoções, o que atrai e faz sentido para os brasileiros quando a gente está pagando em dólar, mas é preciso visitar, conhecer e pechinchar para você encontrar a melhor opção para o seu bolso. Às vezes um dia de outlet vai ser pouco para a sua família. É que você já entendeu tudo que você pode fazer em Orlando e região.
você começa a entender por que várias pessoas vão te fazer, mas quantos dias que você vai ficar, onde que você vai estar hospedado, como que você vai se locomover, porque vai depender exatamente da sua programação. Se você for fazer só coisas na Disney, por exemplo, você não precisa de carro. Mas se você for fazer tudo que está na lista, todas as opções, todos esses parques, 20 dias, vai ser fichinha. E na verdade, 20 dias você tá no hotel da Universal e aí você precisa ir para Disney, você precisa pagar estacionamento, você precisa se locomover, você precisa ir no Walmart. Então, todas essas coisas precisam ser analisadas. Se você vai com uma família grande, a opção de você ficar hospedado numa casa é a melhor. Por quê? Porque você consegue achar casas gigantescas que cabem 16, 15 pessoas por $600 o dia. Por isso vale a pena todos os pontos acima. A sua viagem pode custar 15 mil ou 70 mil. Tudo depende. Mas principalmente depende do que você quer tirar dessa viagem e do que é o seu real sonho.